Alguns amores não morrem, apenas mudam de forma, esperando o momento certo para serem confessados. Diane Keaton se foi em uma manhã fria de outubro de 2025. Tinha 79 anos. Nenhum comunicado oficial, nenhuma longa despedida, apenas o silêncio discreto de uma mulher que viveu a vida inteira fugindo dos rótulos. Em Hollywood, a notícia caiu como uma bomba nostálgica. E enquanto o mundo chorava a eterna Annie Hall, um homem aos 89 anos ficou em silêncio absoluto, Woody Allen. Durante décadas, ele dominou a arte de se esconder atrás das palavras, das piadas, dos personagens neuróticos que criava. Mas desta vez, o silêncio dele não era ironia, era dor. Amigos próximos contam que, após a morte de Diane, algo nele desabou. As barreiras intelectuais, o sarcasmo, o distanciamento emocional, tudo ruiu. E pela primeira vez, em quase 60 anos, Woody começou a falar. Não em entrevistas, não em comunicados, mas em confidências, conversas privadas, confissões tardias. O que ele revelou, algo que todos nós sempre suspeitamos, mas nunca ouvimos dele, que por trás do gênio havia um homem atormentado, por trás das neuroses, um amor que jamais cicatrizou. Diane não foi apenas sua musa, nem sua parceira de tela. Foi a mulher que o desarmou, e a única que ele nunca conseguiu dirigir completamente. Eles compartilharam 56 anos de uma ligação que desafiava a definição. Parte romance, parte amizade, parte espelho. E agora, com a partida dela, Woody Allen parece ter finalmente entendido o que perdeu e o que nunca soube valorizar enquanto ainda tinha. O silêncio se transformou em palavras, as palavras em arrependimento e o arrependimento em revelação. O que Woody Allen contou depois da morte de Diane Keaton não é apenas uma história de amor. É uma autópsia emocional da vida inteira de um homem que passou a vida tentando controlar o incontrolável, o amor. Prepare-se. Nas próximas linhas, você vai descobrir o que ele finalmente admitiu e o que nós sempre desconfiamos. Era 1969. Nova York fervia em mudanças, Woodstock, os protestos, a contracultura, o cinema autoral ganhando alma. E no meio desse caos criativo, um homem tímido e metódico ensaiava sua nova peça, Play It Again, Sam. Woody Allen, já conhecido por seu humor neurótico e seu olhar irônico sobre o mundo, estava prestes a conhecer alguém que bagunçaria sua lógica e daria sentido à sua confusão. Diane Keaton entrou na sala de audição como quem não devia nada a ninguém. Alta, magra, com aquele jeito desajeitado e encantador que ninguém conseguia imitar. Usava um terno masculino largo, um chapéu estranho e uma risada que quebrava qualquer tensão. Woody observou atrás dos óculos, meio curioso, meio assustado. Quem é essa mulher? Pensou. Ela parece viver em outro planeta. Nos testes, enquanto outras atrizes tentavam impressionar com técnica e precisão, Diane simplesmente era Diane, esquecia falas, improvisava, ria de si mesma e, de alguma forma, tornava tudo mais real. Allen, obcecado por controle, ficou desconcertado. Ela não seguia o roteiro e ainda assim tudo funcionava. Era um tipo de caos que o fascinava. Depois do primeiro ensaio, ele comentou com o assistente: ela é completamente ilógica, e talvez por isso seja perfeita. Nos dias seguintes, os dois criaram uma conexão improvável. Diane brincava com suas manias, zombava das neuroses dele e o fazia rir de si mesmo, algo raro. Ela era leve, intuitiva, imprevisível. Ele, analítico, ansioso, prisioneiro da própria mente. Dois polos opostos, orbitando o mesmo centro invisível. Durante os meses de ensaio, o palco virou metáfora da relação.
Woody queria controlar cada movimento, cada silêncio. Diane quebrava as regras, improvisava, transformava o erro em encanto. Era impossível não se render. Quando Play It Again, Sam estreou, o público viu mais que uma peça. Viu a faísca entre dois mundos colidindo. A química entre eles era tão evidente que ninguém conseguia separar os personagens das pessoas reais. Foi nesse intervalo, entre uma piada e um olhar, que o inevitável aconteceu. Woody, o homem que passara a vida se escondendo atrás de piadas, começou a viver algo que não sabia nomear. E Jeanne, livre como o vento, encontrou em seu caos o reflexo terno de alguém que a via como ela realmente era. Entre 1969 e 1971, viveram o que ele mais tarde chamaria de os únicos anos em que me senti verdadeiramente visto. Conversas até o amanhecer, risadas por coisas sem importância, longos passeios sem destino por Manhattan. Pela primeira vez, Woody parou de escrever, apenas viveu. Mas o destino, como sempre, já preparava a próxima cena. Ele a amava, mas não sabia amar. Ela o amava, mas não queria ser moldada. E quando dois universos tão diferentes se tocam, a beleza vem acompanhada da tragédia. Foi assim que começou, não com um beijo, mas com um olhar que nunca mais se apagou. E sem perceber, Woody Allen havia encontrado e perdido o amor que passaria a vida inteira tentando entender. No início, Woody achava que o amor era uma equação lógica, bastava entender para controlar. Mas Diane Keaton não era uma equação, era um mistério. E quando o mistério não se deixa resolver, o medo começa a falar mais alto que o afeto. Depois do sucesso de Play It Again, Sam Woody se transformou em um nome grande demais para caber nas próprias inseguranças. E quanto mais brilhava, mais tentava moldar o mundo ao redor, inclusive Diane. Ele começou com pequenos conselhos, como ela devia se vestir, que palavras evitar em entrevistas, quais papéis escolher. Mas aos poucos, os conselhos viraram instruções. E Diane, que havia se apaixonado justamente pela liberdade que sentia ao lado dele, começou a se ver encurralada. Woody a admirava, sim, mas também a queria sob controle. Ela o fascinava quando ria de si mesma, mas o irritava quando não o levava a sério. Amava a mulher autêntica, mas desejava que ela se encaixasse no roteiro que ele escrevera para o amor. Ele me amava mais como ideia do que como pessoa, diria ela anos depois, com um sorriso melancólico, e talvez estivesse certa. Woody era um homem que vivia da fantasia, e na vida real, Diane era intensa demais, imprevisível demais, viva demais. Em 1971, veio o convite que mudaria tudo, o papel de Kay Adams em The Godfather, um divisor de águas, uma chance de ser reconhecida por si mesma, longe da sombra do gênio nova-iorquino. Woody não reagiu bem. Para ele, Hollywood era um circo vazio, e Diane, ao aceitar o papel, estaria traindo a integridade artística que eles compartilhavam. Mas, no fundo, o que o consumia era ciúme. Ciúme do sucesso dela, da independência, daquilo que ele jamais teria, leveza. Enquanto Diane filmava com Coppola e dividia cenas com Al Pacino, Woody mergulhava em silêncio e ironia. Passou a evitá-la, a responder com frases curtas, a se fechar ainda mais no labirinto das próprias obsessões. Aos olhos dele, Diane estava se afastando. Aos olhos dela, estava apenas respirando. Quando o filme estreou e o nome de Diane Keaton começou a aparecer em manchetes sozinhas, o abismo se abriu de vez. Os jantares tornaram-se discussões, as piadas perderam graça e a cumplicidade se transformou em culpa. Em 1972, o fim chegou sem gritos, apenas o som seco de uma porta se fechando. Ela foi embora sem olhar para trás.
Ele ficou tentando entender onde tinha errado. Mas, no fundo, os dois sabiam. O erro estava em tentar transformar o amor em projeto. Woody amou Diane profundamente, mas do jeito que só um homem obcecado pode amar, mais pelo reflexo que ela provocava nele do que pela verdade que ela carregava. Ele amava mais a ideia dela do que a verdade dela, e essa seria a ferida que nunca cicatrizaria. 5 anos depois do fim, Woody Allen ainda não havia conseguido se libertar de Diane Keaton. Ela estava em cada lembrança, em cada piada que ele contava, em cada silêncio entre uma cena e outra. E como todo artista que não sabe esquecer, ele fez o que sempre soube fazer melhor, escreveu. Assim nasceu Annie Hall, não como um roteiro, mas como uma tentativa de cura. Era 1977 e Woody estava decidido a transformar o caos do amor em uma narrativa que o mundo pudesse entender. Mas o que ninguém sabia é que aquela comédia romântica aparentemente leve e sofisticada era, na verdade, uma confissão. Cada linha de diálogo, cada gesto, cada pausa era um eco da vida que eles haviam vivido juntos. Ele não disfarçou nada. As roupas eram as dela. Aquelas gravatas largas, coletes masculinos e chapéus desajeitados que Diane usava quando ainda morava com ele. Os trejeitos também, o jeito espontâneo de rir, o olhar distraído, a leveza de quem não tem medo do ridículo. Até o nome era real. Annie era seu apelido. Hall era o sobrenome de batismo, antes de virar Keaton. Era como se Woody tivesse aberto o coração, tirado o passado e colocado tudo diante das câmeras. Diane hesitou. Aceitar o papel significava reviver feridas que ela tinha tentado deixar cicatrizar. Mas, no fundo, havia um impulso que ela não conseguiu ignorar. A chance de transformar o que foi dor em arte. Quando leu o roteiro, ela disse apenas: "É estranho, é a nossa história, mas com um final que nunca existiu." E ainda assim, ela aceitou. No set, a química entre eles era a mesma. Intensa, impossível de fingir. Os técnicos percebiam. Bastava uma troca de olhares, e o tempo parecia parar. Era como se o amor, embora morto, ainda respirasse dentro das câmeras. O filme estreou e se tornou um marco. Annie Hall ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro e melhor atriz. Diane subiu ao palco com o mesmo sorriso tímido de sempre, enquanto Woody, sentado entre aplausos, observava em silêncio. O mundo inteiro via um casal fictício se despedindo com maturidade e ternura. Mas aqueles que sabiam a verdade entenderam. Woody Allen tinha reescrito a própria história, e dessa vez o final era bonito. Na tela, Alvy e Annie terminam separados, mas gratos. Na vida real, o fim havia sido frio, silencioso, sem redenção. Woody havia transformado a perda em poesia. Era seu jeito de domar o caos, de impor sentido ao que no fundo era apenas dor. Mais tarde, ele confessaria a amigos próximos: Annie Hall não foi uma carta de amor, foi um exorcismo. Essa palavra, exorcismo, dizia tudo. Ao escrever e filmar Diane, ele não tentava homenageá-la, mas expulsá-la. Queria arrancá-la da alma, transformá-la em personagem para poder finalmente deixá-la ir. Mas o plano falhou, porque o que nasce do amor não se apaga com arte. Pelo contrário, cada cena, cada imagem era mais um lembrete do que ele havia perdido. O público via genialidade. Ele via um fantasma. O fantasma de Diane sorrindo entre as falas, improvisando, sendo mais viva do que nunca. E quanto mais as pessoas aplaudiam, mais ele percebia. Ela continuava ali. Nos rolos de filme, nos sonhos, naquilo que chamava de inspiração e que, na verdade, era saudade. Annie Hall não foi apenas uma história de amor, mas um espelho. Mostrou o quanto a arte pode curar e também o quanto ela pode distorcer.
Woody reconstruiu o passado para torná-lo suportável. Criou uma versão idealizada, doce, onde ninguém saía ferido. Mas ao fazer isso, manipulou a própria memória. E talvez esse seja o preço da genialidade: viver eternamente dentro da ficção que você mesmo criou. No fim, Annie Hall foi o epitáfio de um amor impossível, um filme sobre dois personagens que não sabiam amar direito, escrito por um homem que também não sabia, mas que, ao menos, soube transformar o fracasso em arte. Quando Annie Hall terminou, o mundo acreditou que aquela história, tanto a real quanto a ficcional, havia chegado ao fim. Mas o que ninguém esperava era que, mesmo depois da separação, Woody Allen e Diane Keaton continuariam a orbitar um ao redor do outro por mais de 4 décadas. Entre 1978 e 2020, eles trabalharam juntos em 8 filmes. Era como se o universo insistisse em juntá-los, não como amantes, mas como cúmplices de um mesmo idioma artístico. Cada vez que Woody escrevia um novo roteiro, Diane surgia em algum canto da sua imaginação. E cada vez que ela lia um texto seu, via um pedaço de si refletido nas entrelinhas. Eles diziam que era apenas profissional, mas todos que presenciaram sabiam, havia algo mais. Um fio invisível os mantinha ligados, feito de admiração, de memória, de uma intimidade que o tempo não conseguiu corroer. Woody, apesar das dezenas de musas que passaram por sua filmografia, Mia Farrow, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, sempre voltava a medir tudo por Diane. Em conversas privadas, ele confessava: ninguém entrega minhas palavras como ela. Diane entende o que eu escrevo antes mesmo que eu entenda. Para ele, Diane era o padrão, o eixo. Todas as outras eram variações. Talentosas, belas, inspiradoras, sim, mas cópias imperfeitas da original. Ela, por outro lado, o via como um paradoxo: o homem que a ferira e o artista que a completava. Diane não confiava mais no Woody humano, com suas neuroses e ciúmes, mas ainda acreditava no Woody criador, o gênio que transformava dor em cinema. E foi nesse espaço ambíguo, entre o perdão e o ressentimento, que eles coexistiram por 42 anos. Ela aceitava seus convites não por nostalgia, mas por respeito à arte que juntos sabiam fazer. No set, não havia mágoa, apenas uma compreensão silenciosa. Um olhar bastava para que tudo fluísse, como se o tempo não tivesse passado, como se as feridas tivessem se transformado em cumplicidade. Mas o preço dessa conexão era alto. Enquanto o mundo a via como a musa eterna de Woody Allen, a mulher por trás da personagem lutava para ser mais do que isso. Nos bastidores de sua vida pessoal, Diane tentava construir algo diferente, e foi aí que entrou Al Pacino. O relacionamento entre ela e Pacino durou 15 anos, uma mistura de paixão, admiração e caos. Ela o amava profundamente e dizia que ele era fogo e verdade pura. Mas havia sempre um terceiro elemento no quarto, um fantasma que não se via, mas se sentia: Woody Allen. Pacino percebia isso. Mesmo nos momentos de felicidade, sabia que competia com uma lembrança. Diane podia estar fisicamente presente, mas parte dela ainda vivia em outra história, em outro tempo, diante de uma câmera comandada por Woody. Esse triângulo invisível corroeu o que poderia ter sido um amor completo. Pacino queria exclusividade. Diane só conseguia oferecer fragmentos. E Woody, do lado de fora, continuava presente, não como amante, mas como ideia. Um eco constante, impossível de silenciar. Ao longo dos anos, esse vínculo híbrido, metade arte, metade sentimento, tornou-se uma prisão sutil. Eles não conseguiam ficar juntos, mas também não conseguiam se desfazer um do outro. Woody seguia criando personagens que lembravam Diane. Diane seguia interpretando mulheres que,
De alguma forma, eram variações dela mesma e dele. No fim, o amor deles deixou de ser uma história e virou uma linguagem. Um idioma privado que só os dois compreendiam, mas que nenhum dos dois soube traduzir em paz. E talvez esse tenha sido o verdadeiro destino deles: transformar o amor em obra, mas viver condenados a revivê-lo, cena após cena, sem jamais conseguir encerrar o filme. Uma ligação artística que virou algema emocional. E mesmo que os créditos finais tenham subido há muito tempo, os fantasmas de Woody e Diane ainda caminham juntos, invisíveis, porém inseparáveis. Em 2014, o nome de Woody Allen voltou às manchetes, não por um novo filme, mas por uma acusação devastadora. Dylan Farrell, filha adotiva de Allen, e Mia Farrow o acusou publicamente de abuso sexual. De repente, o homem que havia redefinido o cinema moderno passou a ser visto como um monstro. O riso nervoso, o humor neurótico, o charme intelectual, tudo virou prova de culpa aos olhos de um público sedento por justiça. Hollywood reagiu rápido. Produtores, atores, estúdios, todos se afastaram. Filmes foram cancelados, contratos rescindidos, convites retirados. O nome Woody Allen tornou-se tóxico. Era o início de um exílio silencioso, mas brutal. E foi nesse silêncio que uma voz se ergueu, uma voz feminina, calma, mas firme. Em 2018, no auge do movimento Me Too, Diane Keaton publicou um tweet simples: Woody Allen é meu amigo, e eu continuo acreditando nele. Foi como acender um fósforo em meio a um depósito de pólvora. A internet explodiu. Colegas de profissão a chamaram de cúmplice, de ingênua, de insensível. Críticos disseram que ela havia destruído sua própria reputação. Mas Diane não recuou. Não pediu desculpas. Não apagou o tweet. Ficou ali, sozinha, firme, quase serena. Para quem a conhecia apenas pela persona encantadora de Annie Hall, aquela atitude parecia incompreensível. Mas para quem entendia Diane, fazia sentido. Ela nunca foi uma mulher que seguia o coro. Desde jovem, sua força estava justamente em desafiar as expectativas, vestir ternos em um mundo de vestidos, falar quando se esperava silêncio. Defender Woody Allen não era cegueira, era coerência. Diane sabia o peso das palavras, e sabia também o que significava escolher um lado quando todos escolhiam o oposto. Ela o conhecia há mais de meio século. Conhecia seus medos, suas manias, sua verdade. E diante do barulho do mundo, escolheu confiar naquilo que viveu, não no que ouviu. Não se tratava de negar a dor de uma acusação, mas de afirmar a própria experiência. O gesto custou caro. Revistas deixaram de chamá-la, diretores hesitaram em convidá-la, e o público jovem, aquele que cresceu em tempos digitais, a rotulou como desalinhada. Mas Diane, fiel ao seu estilo, respondeu com silêncio. Seguiu vivendo, escrevendo, fotografando, sendo ela mesma, sem se desculpar por ser quem é. A lealdade dela, nesse contexto, era uma forma de rebeldia. Em uma era em que mudar de opinião ao sabor das marés virou sinônimo de virtude, ela escolheu permanecer imóvel. Foi um ato arriscado, quase suicida, mas também profundamente humano. Porque, no fundo, Diane nunca acreditou em narrativas prontas. A vida, como ela e Woody sempre mostraram em seus filmes, é feita de zonas cinzentas, de contradições que o público prefere ignorar. Ao defender Woody Allen, ela também defendeu o direito de pensar por si mesma. Pagou o preço com a própria imagem, mas preservou algo mais valioso: a integridade. Ela perdeu parte do brilho aos olhos do mundo, mas ganhou uma luz mais rara, a da coerência. Loyalty as rebellion. Lealdade como rebeldia. Não a lealdade cega de quem segue ordens, mas a consciente e madura
de quem olha para o caos e decide: eu sei quem ele é, e continua acreditando. Em um tempo em que todos gritam, Diane Keaton escolheu permanecer fiel ao que sente. E talvez seja justamente isso que a torna, ainda hoje, uma das figuras mais autênticas de Hollywood, não por sua perfeição, mas por sua coragem de permanecer humana em meio à tempestade. Diane Keaton morreu em silêncio. Nenhum escândalo, nenhuma manchete estrondosa. Apenas uma nota breve, publicada em uma manhã cinzenta de 2025. A atriz e diretora Diane Keaton faleceu em sua casa, cercada por familiares. Ela tinha 79 anos. Hollywood reagiu com tristeza contida. Vídeos, homenagens, palavras bonitas, todas tentando capturar o que nunca coube em palavras, sua singularidade. Mas em um pequeno apartamento em Manhattan, alguém recebeu a notícia e ficou em silêncio absoluto. Woody Allen, agora com mais de 80, viu na tela o rosto dela. Aquele mesmo rosto que havia filmado, amado, perdido e reinventado dezenas de vezes, e que agora desaparecia para sempre. Dias depois, ele apareceu no funeral. A cerimônia foi discreta, íntima, do jeito que Diane teria querido. Não havia fotógrafos nem tapete vermelho, apenas amigos, família e um punhado de flores brancas. Woody chegou tarde, apoiado em uma bengala, vestindo o mesmo terno amassado que parecia carregar há meio século. Nas mãos, trazia uma foto antiga, tirada no set de Play It Again, Sam, em 1969. Na imagem, Diane ria, com aquele riso aberto, despreocupado, que sempre o deixava entre o encanto e o medo. Ele colocou a foto sobre o caixão, ficou parado por um instante e chorou. Não o choro contido e elegante de um cineasta acostumado à ironia, mas um soluço cru, incontrolável, o pranto de um homem que percebe, tarde demais, que o amor da sua vida se foi antes que ele conseguisse dizer tudo o que precisava. Entre os objetos encontrados no quarto de Woody semanas depois, havia uma carta, datada de alguns meses antes da morte de Diane, endereçada a ela, nunca enviada. A caligrafia trêmula dizia: Diane, às vezes penso que passei a vida tentando entender o que em você me deixava tão desarmado. E agora entendo. Era o fato de você nunca ter tentado me consertar. Eu é que quis consertar você, e foi aí que te perdi. Essa carta se tornou o símbolo de tudo que ficou por dizer. O amor interrompido, as desculpas não pronunciadas, o perdão que nunca precisou de palavras. Depois do funeral, Woody raramente saiu de casa, mas amigos próximos relataram que, nas poucas conversas que tiveram, ele começou a falar de Diane de um jeito novo, sem ironia, sem defesa, sem roteiro. Um deles contou que, certa noite, Wood disse: eu a amei, mas amei mais a sensação de tê-la sob controle. Quando ela me escapou, descobri que o que eu chamava de amor era medo. Em outro momento, ele confessou algo ainda mais desarmante. Sem Diane, eu só sou um homem ansioso fazendo filmes sobre homens ansiosos. E por fim, olhando uma velha foto deles no set de Annie Hall, murmurou: ela acreditou em mim quando o mundo inteiro parou de acreditar. Mas a confissão mais profunda veio em uma frase simples, quase sussurrada, dita como quem se despede. Eu devia ter apenas deixado ela ser. Essas palavras resumiam tudo: o amor, o erro, a lição. Durante décadas, Woody Allen tentou compreender Diane, moldá-la, enquadrá-la no seu universo cinematográfico. Mas ela nunca coube em moldura alguma. Era livre demais, imprevisível demais, viva demais, e foi justamente isso que o fascinou e o destruiu. Meses depois da morte dela, uma entrevista inédita revelou que Diane e Woody haviam falado ao telefone poucas semanas antes de sua partida.
Foi uma conversa curta, de vozes cansadas, mas cheias de ternura. Woody pediu desculpas, de um jeito torto, como sempre fazia. Diane riu, aquele riso leve, ainda intacto, e respondeu: Eu não me arrependo de nada. E assim terminou uma história de 56 anos. Não com drama, mas com aceitação. Dois artistas que se conheceram na juventude e passaram a vida tentando decifrar o amor, para, no fim, entenderem que ele nunca foi feito para ser decifrado. Diane partiu com serenidade. Woody ficou com o eco de um amor que não precisou ser eterno para ser verdadeiro. E talvez esse seja o sentido mais profundo da história deles. O amor real não exige perdão, basta que seja compreendido. No fim, o que restou não foram apenas filmes, nem prêmios, nem escândalos, mas algo mais silencioso e duradouro, um legado feito de amor e arrependimento. Por décadas, o público observou Woody Allen e Diane Keaton como dois corpos celestes que, mesmo separados, continuavam presos pela mesma gravidade. E quando ele finalmente falou, após a morte dela, revelou o que todos, lá no fundo, sempre souberam. Diane foi minha alma, a parte de mim que eu nunca consegui inventar nos roteiros. Ela me olhava e me via, de verdade. Ninguém mais fez isso. Essas palavras, ditas com a voz quebrada de um homem que já não precisa mais se esconder atrás da ironia, soaram como confissão e epitáfio. Porque, por trás de toda a genialidade de Woody Allen, sempre houve a presença invisível de Diane Keaton, não como musa, mas como testemunha da sua humanidade. Durante anos, o mundo especulou: eles ainda se amam? E a resposta, sussurrada entre as entrelinhas da vida deles, era simples: sim, de uma forma que desafiava o tempo e a lógica. Não um amor romântico daqueles que se alimentam de promessas, mas um amor essencial, feito de compreensão e memória. O tipo de amor que não precisa existir para continuar sendo real. Diane não foi apenas a mulher que inspirou Annie Hall. Ela foi o espelho onde Woody enxergou quem ele era e quem nunca conseguiu ser sem ela. Quando o mundo o rejeitou, ela acreditou. Quando ele se perdeu em suas próprias neuroses, ela riu e o trouxe de volta à superfície. E ao fazer isso, deu a ele algo que nenhum sucesso, prêmio ou aplauso poderia oferecer: um sentido de humanidade. Woody costumava dizer que o cinema era o modo que ele encontrava de organizar o caos. Mas Diane foi o único caos que ele nunca quis organizar. E é por isso que, mesmo depois de tudo, das brigas, dos anos, da morte, ela continua ali, em cada diálogo, em cada mulher que ele cria, em cada silêncio que preenche suas histórias. O legado deles é inseparável. 9 filmes, 56 anos, um mito compartilhado. Um mito sobre amor, arte e arrependimento. 3 forças que se misturam até se tornarem indiscerníveis. Woody construiu a forma, Diane deu alma. E juntos criaram algo que ultrapassa o tempo. A prova de que o amor, quando verdadeiro, não precisa durar para ser eterno. No fim, resta apenas a reflexão que paira sobre toda essa história. Há amores que não sobrevivem na vida, mas permanecem vivos na memória, porque a memória é o lugar onde o coração escolhe permanecer quando o corpo já não pode. E talvez, ao olhar para trás, Woody tenha finalmente entendido o que passou uma vida inteira tentando filmar. Ela me salvou sendo quem era, e eu só percebi isso tarde demais. No fim, a história de Woody Allen e Diane Keaton não foi sobre perfeição, foi sobre humanidade. 2 artistas que se encontraram, se perderam e, ainda assim, continuaram pertencendo um ao outro nas entrelinhas da arte. Eles nos ensinaram que o amor não precisa vencer para ser verdadeiro, que às vezes o maior gesto de amor é deixar o outro ser livre. Diane o salvou simplesmente sendo ela mesma,
espontânea, caótica, autêntica, e ele só agora compreendeu isso. Tarde demais para um recomeço, mas no tempo certo para a eternidade. E é por isso que, enquanto o mundo continuar assistindo a Annie Hall, enquanto uma risada dela ecoar ou uma frase dele for citada, o amor entre eles jamais morrerá. Apenas mudará de forma, transformado em arte, transformado em lembrança, transformado em verdade. E você? Acredita que um amor pode ser eterno mesmo depois de ter acabado? Deixe seu pensamento nos comentários. Quero saber o que essa história desperta em você. Se essa jornada tocou o seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias sobre amor, arte e as almas que o tempo não conseguiu separar. Até o próximo capítulo.